Olha, o Brasil gerou 85.888 empregos formais no mês de abril, número que ficou bem abaixo das 211 mil novas vagas esperadas pelo mercado. O resultado foi divulgado agora à tarde, agora há pouco, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E ao todo, foram contabilizadas mais de 2.268.000 contratações com carteira assinada e pouco mais de 2.100.000 demissões no mês. O saldo de abril foi o mais baixo desde o início do ano. No período, 3 dos 5 grupos registraram saldos positivos liderados pelo setor de serviços. Na sequência, apareceram o setor de construção e também da indústria. Por outro lado, o comércio e a agropecuária perderam vagas no período. Os estados que mais se destacaram com saldos positivos foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No acumulado de 2026 até o momento, até o mês de abril, o Brasil soma quase 700 mil postos de trabalho criados. Sobre esses números, a gente conversa agora com o economista do Daicoval, Antônio Ricciardi. Antônio, seja muito bem-vindo. É um prazer, como sempre, receber você aqui no Money. Prazer é meu, Vitor. Vamos lá. Antônio, eu queria começar perguntando exatamente sobre o que esse dado significa, porque a gente teve esse saldo de abril mais baixo desde o início desse ano. No acumulado 2026 até o mês de abril, o Brasil somando quase 700 mil postos criados. Eu queria entender o que esse dado ele sinaliza sobre o momento que vive a atividade econômica brasileira, num cenário em que a gente tem uma taxa de juros bastante elevada, também uma inflação bastante pressionada. Queria saber que paralelos a gente consegue construir para dar uma foto desse cenário econômico que a gente vive hoje no nosso país. Bom, ótimo. Então, acho que o que vale a pena a gente olhar nesse cenário, para abranger todo o cenário de atividade econômica, é olhar o que vinha acontecendo com o CAGED no final do ano passado, o que aconteceu neste ano e agora essa divulgação. De fato, essa divulgação de 85 mil vagas, ela veio bem abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava, e nós também, algo acima de 200 mil. Então, surpreendeu negativamente. Mas só que vale a pena a gente olhar toda a trajetória para entender esse dado. Então, primeiro, final do ano passado, a gente começou a ter uma desaceleração do mercado formal, dado pelo CAGED. No começo desse ano, essa desaceleração se intensificou, começou a ter saldos bem baixos de criação de vagas, com uma destruição de vagas muito proeminente em janeiro. Todavia, o dado de março, você teve uma reversão nesse processo. No dado de março, você teve uma criação muito grande de vagas. E boa parte dessa criação forte no mês anterior da divulgação é por conta de dias úteis. Março teve mais dias úteis do que os meses anteriores, e se você tem saldo positivo, naturalmente, mais dias úteis, você tem mais saldo. E agora, que a gente teve 20 dias úteis em abril, você tem um efeito negativo, você tem uma criação menor de vagas. Então, primeiro, acho que vale a pena a gente olhar, com essa questão dos dias úteis, que ela é relevante para a leitura. E segundo, eu acho que vale a pena olhar a conjuntura de atividade econômica. Então, a gente tinha uma taxa de juros alta para o período bastante prolongado, assim como o Banco Central disse. A gente teve, de fato, uma desaceleração da atividade econômica no final do ano passado, porém, a gente teve uma aceleração da atividade econômica no primeiro tri desse ano, impulsionado por motivos não pela taxa de juros, mas sim pela isenção do imposto de renda, pela valorização do salário mínimo. Então, você teve programas do governo que impulsionaram a atividade econômica. E aí, esse impulso da atividade econômica, ele tem respaldo naturalmente nos dados de mercado de trabalho. Então, os dados que a gente viu dado positivo aí em março, boa parte pode ser explicado também por esse motivo. Todavia, agora esse dado de abril, ele pode dar início ao processo que a gente já esperava anteriormente, de uma desaceleração da atividade econômica, ou seja, passado esses estímulos do primeiro trimestre que eu bem falei para a economia, a atividade deve desacelerar gradualmente durante o ano, bem como o mercado de trabalho. E esse dado mais fraco, ele pode dar início ou até mostrar um ímpeto mais forte dessa desaceleração. Porém, é sempre bom a gente falar que dados de alta frequência, ou seja, que são divulgados todos os meses, a gente sempre tem que ter um pé atrás na divulgação e olhar como está indo as sequências das divulgações, ou seja, vale a pena olhar o próximo dado e o outro para confirmar esse movimento, não que só esse dado ele já indica qual que é a tendência. Pois é, Antônio? A gente teve inclusive a publicação hoje de outro dado referente ao mercado de trabalho por parte do IBGE, mostrando que a taxa de desocupação ficou em 5,8%, esse dado no âmbito da PNAD contínua. E aí eu queria entender se a gente consegue correlacionar
esses dois dados, né? Também dados referentes ao trimestre encerrado em abril, esse trazido hoje pelo IBGE, você menciona a possibilidade de, se a gente analisar esses dados referentes à criação de vagas de trabalho, sobre uma perspectiva de uma desaceleração da economia, se a gente parar para pensar ali a um médio prazo. Eu queria entender se isso modifica de alguma forma as perspectivas e, evidentemente, também as projeções para o crescimento econômico do país. A gente sabe que o mercado tem projeções um pouco aquém daquelas feitas pelo próprio Ministério da Fazenda, as projeções oficiais sobre as quais a pasta se baseia, inclusive, para o engendramento de todo o orçamento público para o ano que vem. Mas eu queria entender exatamente se a gente consegue interpretar esses dados de uma forma um pouco mais concisa sobre o nível de atividade e, evidentemente, também todas essas projeções em torno do crescimento econômico do país. Vitor, eu acho que essa é a análise certa, né? Eu acho que olhar com mais profundidade e entender o dado, não só o headline, eu acho que essa é a análise que traz profundidade, que a gente consegue entender a economia. E, de fato, hoje foi divulgado a PNAD contínua, né, a taxa de desemprego, e a taxa de desemprego, ela novamente, né, em patamares baixos, abaixo do que o mercado esperava, mas ela conta uma história um pouco semelhante com o CAGED, e eu vou explicar o porquê. Na série com ajuste sazonal, ou seja, na taxa de desemprego, quando a gente expurga os efeitos de contratação de final de ano, de início de ano, então na série mais suave, vamos dizer assim, ela está estável em 5,5% desde dezembro. A gente vinha de sequentes quedas na taxa de desemprego no ano passado, desde dezembro do ano passado a gente mantém ela em 5,5%. Por que isso é relevante? A gente pode estar nesse período de transição, de desaceleração da atividade econômica e do mercado de trabalho, em que a gente desacelera, depois a gente fica um período estagnado para depois aumentar a taxa de desemprego. A gente tem uma projeção de 5,8% da taxa de desemprego no final do ano. Então, isso não quer dizer que a gente vai aumentar muito o desemprego ou vai ter uma mudança muito grande sobre a taxa de desemprego. Ela vai sair de 5,5 agora para 5,8 no final do ano. Porém, os efeitos eles são heterogêneos para cada tipo de mercado. O dado do CAGED hoje mostrou destruição de vagas no comércio. O dado da PNAD, da taxa de desemprego hoje, mostrou também um dado de comércio mais fraco, principalmente com relação a rendimentos. Então, o que a gente veio observando é que há 2 meses consecutivos os rendimentos do comércio vêm caindo e agora a gente tem um dado mais fraco da criação de vagas também no comércio. Então, especificamente o comércio já começa a dar sinais mais claros de desaceleração da atividade econômica. A gente tem uma medida proprietária aqui do Banco Central e que a gente consegue medir qual que é o nível de demanda por trabalho, de oferta por trabalho, se tem escassez de oferta de trabalho. E o que a gente encontrou é que no mês passado, a gente tinha 9 dos setores com escassez de mão de obra. Isso é, os setores, né, querem procurar trabalhador e não estão encontrando, por conta de um mercado de trabalho muito forte. Na divulgação de março, de abril, o que a gente encontrou é que 2 setores já mostram baixa demanda por trabalho. Isso é significativo, porque por mais que a taxa de desemprego permaneça estável na taxa com ajuste sazonal, a gente já percebe alguns setores com maior fraqueza nessa nossa métrica. E isso, aliado ao dado do CAGED de hoje, mais fraco, ele corrobora com essa leitura de que talvez alguns setores já comecem a dar sinais dessa desaceleração e no headline a gente começa a ver ela acontecer. Porém, há riscos para que essa desaceleração aconteça ou não neste ano. E esses riscos eles são justamente os programas do próprio governo. A gente tem o Desenrola 2.0, lançado agora pelo governo, até o programa Move Brasil. O Desenrola 2.0 é o perdão de algumas dívidas de boa parte de beneficiários inadimplentes, com dívidas com relação ao mercado bancário, então de cartão de crédito, de cheque especial e de crédito não consignado, e que isso pode gerar uma impulsão na atividade econômica a partir do momento que você tem uma taxa de juros mais baixa cobrado pelo saldo devedor. Então, você aumenta a renda disponível das famílias. Assim como o programa Move Brasil, que é um programa que dá taxas mais atrativas para o financiamento de automóveis para motoristas de aplicativo e também para compras de caminhão e ônibus, ele também deve impulsionar a economia no curto prazo.